noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Psico Saúde Saber. Hoje nós vamos falar sobre o autismo e eu escolhi esse tema essa semana porque, além de ser o tema do qual eu ando estudando muito, ando atendendo vários casos, ando tendo bastante escolas, pais, famílias, conhecidos perguntando sobre, comentando sobre. Nesse final de semana, no domingo, nós iremos comemorar, né, vamos dizer assim, o dia da conscientização do autismo. Então, por isso eu escolhi o tema. Seja bem-vindo. Quem estiver entrando, vai dando um oizinho, coloca o nome para mim saber quem é. No final, se tiverem algumas perguntas a respeito do tema, eu vou abrir para perguntas, tá? Quem tá aí pode colocar. Boa noite, Karina, tudo bem? Então, hoje, como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre o autismo e eu coloquei, além do preconceito, né, coloquei separado, mesmo que é para evidenciar a palavra, esse preconceito, não de preconceito, tem uma relação, mas seria daquilo que a gente já sabe, né, que é preconcebido. Por isso que eu escolhi esse tema hoje para a gente discutir o que a gente já sabe, o que normalmente eu ouço falar, né, o que seria o autismo, o que é o autismo, e um pouquinho do que a literatura traz pra gente, do que cientificamente a gente tem do conhecimento do autismo ainda, né, porque é uma área que está crescendo cada vez mais. Eu estou atualmente fazendo uma especialização em autismo pela Universidade Federal de São Carlos, e a gente vê já que assim, a área tem crescido cada vez mais, mas mesmo assim, infelizmente, as publicações, as pesquisas ainda são pequenas aqui no Brasil, então o que a gente tem de conhecimento vem de fora e a gente sabe que o conhecimento acaba demorando um pouquinho para chegar, né, até aqui aos nossos estudantes, aos nossos profissionais, então acaba dificultando um pouco o reconhecimento precoce, vamos dizer assim, ou, né, o reconhecimento mesmo, não diria nem só precoce, né, eu tenho recebido alguns casos tardios, assim, muito tardios, e que infelizmente poderiam ter um prognóstico muito melhor, né, um resultado muito melhor se tivesse sido vistos lá na infância, na primeira infância, né. Hoje a gente fala de precócia e de bebês mesmo sendo diagnosticados, né, a maioria a partir dos 18 meses já dá algum sinal ou mostra alguma alteração que a gente tenha que avaliar com mais cautela, não que todos os casos tenham, mas que tenha que ser avaliado com mais cautela para poder aí então conseguir saber se é ou se não é, e se for, intervir o quanto antes, né? A intervenção nunca é demais, é o que eu sempre falo. Bom, já esperei uns minutinhos, o pessoal deve estar entrando. Quem for entrando, então, novamente, vai dando um oi, boa noite. Nossa, já aos 18 meses, Karina, já aos 18 meses. Muitos casos, a gente ouve assim, os pais falando que com 18 meses teve uma ruptura, né? A criança muitas vezes, não é sempre, mas vem com desenvolvimento, às vezes dentro do normal, não normal totalmente, mas dentro do normal, e com os 18 anos fica muito evidente algumas características, ou ela tem até às vezes alguns atrasos, né? Alguns casos que eu atendi, a criança estava falando e de repente ela para, né? Então, essa fase dos 18 meses aí é bem crucial, é bem importante, relevante para a gente ficar atento, certo? Bom, vou começar falando então, né, do autismo. Eu trouxe 3 filmes que eu vou indicar. Na verdade, são 2 filmes e uma série, né, que falam sobre autista, que um é uma autista mesmo que conta a história dela, os outros 2, um também é a história real, mas conta uma história não do autismo em si de um autista com altas habilidades que desenvolve algo assim muito fenomenal, e eu vou explicar um pouquinho depois. E o outro é uma série que um dos personagens também é autista, não é baseado em fatos reais, nada. Não que eu saiba, pelo menos, até onde eu conheço a série, mas que mostra, evidencia características de autismo ali no personagem devido a algumas dificuldades que a série usa como motivo de comédia, de risada, mas que na verdade tem sim
as características ali que a gente encontra no autista. Também um autista com altas habilidades. Bom, falando um pouquinho de autismo, o nosso manual diagnóstico de transtornos, que foi agora atualizado, a nossa versão, que é a 5, ela fala de novas formas de se avaliar o autismo, diferente do que era antes. Então, ainda está tendo algumas divergências de médico, de nomenclatura, e acredito que isso vai demorar um tempo ainda, porque muitos diagnósticos foram dados com uma nomenclatura e com um nome, e agora o diagnóstico fala de outro, né? Então, vai ter uma confusão, talvez por um tempo, e eu vou explicar rapidinho essa confusão. O autismo, ele é principalmente caracterizado por aquela criança, que daí a gente tem os preconceitos, né? Que ficava se debatendo e que não respondia a ninguém, né? É a característica que eu mais ouço as pessoas comentarem quando a gente tá numa conversa ou quando entra no assunto. É aquela doença, é aquele que fica assim, ó, que ficava assim, se mexendo, que a criança fica isolada no mundo dela e se mexe sem motivo o tempo todo, ou fica balançando o tempo todo. É a característica que eu mais ouço falar. Por quê? Porque é a característica mais evidenciada no transtorno que diferenciava ela das outras crianças, né? Era muito evidente, né? Se você vê uma criança sentada e balançando, ou mexendo as mãos assim, sem nenhuma intenção, né, de fazer algo com aquele movimento, era muito evidente. Mas o autista não é isso apenas, né? Isso é um dos comportamentos que podem ou não estar presentes no autista. O que a gente vem encontrando hoje, cada vez mais, outros perfis de autista. Por que perfil? Né? Até esse termo perfil, para vocês entenderem, seria assim: a gente tem características que a gente fecha o diagnóstico, né? Dá o diagnóstico de um autista, porém essas características não necessariamente vão estar presentes todas. Algumas podem, outras não. E aí o diagnóstico é através desse manual que foi atualizado, e ele indica o que precisa estar presente. O que realmente precisa estar presente para ser caracterizado como autismo. No mínimo, isso e aquilo. Um exemplo. Então, o diagnóstico, hoje a gente não vai falar do diagnóstico em si, eu vou fazer um outro vídeo provavelmente para a próxima semana, né? Falando do diagnóstico e entrando um pouquinho mais no assunto. Hoje a gente vai falar mesmo da ideia que a gente tinha de autismo, e depois a gente entra nesse outro aspecto aí de diagnóstico. Hoje a gente vai tirar aí o que a gente tinha em mente do que era o autista. Então, essa criança que se balança, que se mexe, que mexe os braços indiscriminadamente, sem nenhuma intenção, era um modelo típico de autista conhecido popularmente. E ainda é. Em várias situações, não digo todo mundo, mas várias situações é o que eles apresentam pra gente, é o que as pessoas passam pra gente, tá? Qual é a característica? Movimentação do corpo. Isso ainda é característica do autismo, ainda é uma forma de ser diagnosticado, mas a gente vai ver, né, essa apresentação desse tipo de comportamento em alguns casos, em outros não. Então, como que seria isso, né? Mas então todo autista fica balançando? Não. Alguns autistas têm outros comportamentos que a gente chama de estereotipados, né? Comportamentos disfuncionais, que não têm uma função, mas que eles fazem indiscriminadamente. Outras coisas, não só esse balançar do corpo. Pode ser o girar de algo, quando então ele mexe em algo e fica girando muito tempo, porque toda criança vai girar, mas é aquela criança que se fixa naquilo e fica por um tempo muito longo girando, seja um brinquedo, qualquer coisa, muitas vezes algo que não tem a função de girar. Se é um brinquedo que tem função, a gente até analisa e fala, pode ser que ele tá dando função, mas normalmente eles escolhem objetos que não têm aquela função de girar, e aí são objetos diversos e acabam percebendo que conseguem fazer um movimento e girando sem parar. E aquilo muitas vezes causa
que pra gente é uma coisa, nossa, tá entediado, pra ele é uma sensação de prazer de ver aquele objeto girando. É uma sensação boa, vamos dizer assim. Então causa um bem-estar. Diferente da gente, que normalmente vai fazer esse tipo de movimento pelo simples fato de estar entediado, de não ter o que fazer, ou de estar conversando e girando enquanto se distrai. Não é essa característica que a gente vê numa criança, né, num adolescente ou adulto autista. Se ele faz esse tipo de movimento, não é com essa intenção, tá? Principalmente, o que a gente vê no autista que não é tão falado, ou talvez não é tão percebido pelas pessoas no geral, tá? Não que não seja por todo mundo, como eu disse, mas no geral. A característica que é fundamental do autista, ela não é encontrada também em todos os casos, mas na grande maioria, vamos dizer assim, né? Tem algumas pesquisas que indicam uma porcentagem maior, outras uma porcentagem menor, mas no geral a gente vai ver muitos casos de autistas e quando a gente vai fazer a avaliação, a dificuldade de olhar nos olhos, que é uma dificuldade característica do autismo. Não conseguir olhar nos olhos das outras pessoas, fugir o olhar, né? Então, quando você tenta colocar o seu rosto e o seu olhar no foco do olhar dele, ele desvia automaticamente. Ele pode até continuar se comunicando com você, mas ele se incomoda com esse tipo de olhar. Em alguns casos, ele continua com o rosto, vamos pensar assim, na sua direção. Em outros casos, até o rosto ele pode virar, né? Até mesmo a face ele pode virar. Depende do incômodo, depende de vários fatores. Cada caso é um caso. Mas, quando as pessoas relatam, às vezes elas não percebem esse comportamento por não ser algo tão evidente. A gente acaba achando que a pessoa é tímida, que tá com vergonha, que é introvertido, que não gosta, mas não percebe que ele tem uma dificuldade em olhar. Tem um livro, se eu não me engano, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais, que é Olhe nos Meus Olhos. É a história de um autista e ele conta a dificuldade dele de olhar nos olhos. Então, esse livro ele fala de como é difícil da vida dele, como foi difícil enfrentar tudo isso e de como é difícil ser autista por conta dessa dificuldade. Ele conta outras coisas, mas o título do livro traz isso, esse tema. Então, essa dificuldade de olhar no olho, ela não é característica, por exemplo, de pessoas que não têm o autismo, que não têm um transtorno do autismo. Ela sim, tem pessoas que são mais introvertidas e vão acabar baixando a cabeça e desviando, sim, mas não fazem isso o tempo todo. O autista, normalmente, ele vai fazer isso o tempo todo ou na maior parte do tempo. Em algumas situações, ele vai te olhar, mas não vai fixar o olho no seu olho. Ele vai fixar o olhar na sua direção, mas não necessariamente no seu olho. Em alguns casos, a gente evidencia isso. Outra característica também que é muito importante, que as pessoas muitas vezes esquecem, ficam só preocupadas, né, com aquela questão do movimento, é a dificuldade que alguns autistas têm de contato físico, que também não é em todos, né? Mas uma grande parte deles tem uma dificuldade de contato físico, abraço, beijo, né, ser carregado, ser pego no colo, esse tipo de contato físico, por exemplo, né, agora eu vou comentar um pouquinho do filme, na série, perdão, The Big Bang Theory, né, que é em inglês. Ele conta assim, né, na verdade, em um dos episódios, após muito tempo de namoro, ele já é adulto, tudo, ele vai transar com a namorada, e aí, assim, pra ele é uma dificuldade gigante aquela situação. Porque além, né, dele não conhecer, não saber como agir, tem a dificuldade do contato, né? O contato é muito dificultoso, é um incômodo muitas vezes. É isso, Sheldon, é esse mesmo, Karina, é esse mesmo. E ele demonstra isso em várias situações, mas com certeza na situação que mais exige contato, a dificuldade vai ser maior. Nas situações do dia a dia, pode ser evitadas, um distanciamento, um aperto de mão, né, que acaba dando mais distância do que um abraço, mas no geral, quando ele é mais cobrado, vai ficar mais evidente.
né? E o Sheldon tem um episódio que mostra ele vai ter a primeira relação sexual com a namorada e a dificuldade dele até de conseguir se vincular com essa situação emocionalmente, e aí também esse vínculo aí, né, de contato físico, tá? Então, a gente falou do contato físico. Contato físico tá muito relacionado com o contato emocional, né? As emoções estão muito próximas e o contato emocional também é uma dificuldade que a gente encontra nos autistas. Novamente, não em todos, né? E não necessariamente o tempo todo. Em alguns casos, eles conviveram com pessoas, por exemplo, muito afetivas e para eles não foi tão agressivos ter contato físico, ter contato emocional, demonstrar afetividade, que eles acabam adquirindo comportamentos afetivos, acabam sendo ensinados e conseguem adquirir. Mas, de modo geral, eles também vão ter dificuldade nesse aspecto, nessa característica de contato físico. O contato físico e emocional que vem junto deixa eles um pouco confusos, né? E aí é o nosso próximo item, quando a gente fala num linguajar fantasioso ou não de fantasioso de histórias infantis, mas fantasioso assim, de não ser algo concreto. A gente dá exemplos ou fala algo que não é concreto, para eles a questão abstrata é muito complicada. Se eu tô querendo falar que achei pelo em ovo porque aconteceu algo, eu estou falando de algo que a gente conhece e consegue compreender, que não é um pelo necessariamente no ovo real. É uma situação que a gente usa essa caracterização do pelo em ovo. Mas eles têm essa dificuldade de conseguir imaginar o porquê que a gente está falando do pelo em ovo. Eu tive um relato, eu não me lembro quem que trouxe a situação, não foi um paciente meu, foi um conhecido, que já era adolescente, e aí a namorada brigou, já namorava tudo, acho que quase adulto, e a namorada brigou e falou pra ele assim, eu não aguento mais, não sei o que, vai tomar banho. E aí ele desligou o telefone e foi tomar banho. Simplesmente assim. Nossa, mas ele não entendeu que a namorada tava brigando, por isso que falou vai tomar banho, que queria dizer, sai daqui, não me enche mais o saco, deixa isso pra lá. Não, ele não entendeu. Ele leva o que a gente fala ao pé da letra, muitas vezes. Esse sentido, né, que a gente dá dúbio, né, que dá um sentido diferente, totalmente diferente do que realmente ela queria dizer, é confuso para ele. Para ela, tá? Quando eu falo ele, eu estou me referindo de um modo geral. Sim, a maioria dos casos, né, uma grande maioria é em meninos, né, isso a gente tem pesquisas fora, no Brasil ainda não tem muita pesquisa falando, mas no geral a maioria dos casos é em menino. E então a gente vai ver uma prevalência maior aí de meninos com autismo do que meninas, tá? Um dado aí, mas o ele eu tô usando de modo geral, porque também a gente vai encontrar autista feminino também, meninas, né, mulheres, adultos. E o outro filme que eu quero indicar, que também é muito interessante, e esse mostra a vida de um autista, é o Temple Grandin. Depois eu vou colocar nos comentários o nome certinho, porque esses dois estão em inglês aí, pra quem ficar com dúvida, tá? Só queria confirmar, tá conseguindo me ouvir? Karina, eu vi que você respondeu, mas agora você não comentou mais nada, só manda um joinha aí se você estiver me ouvindo bem, tá bom? Certo? Vou continuar. Então, esse outro filme mostra uma mulher com autismo, e aí mostra um fato real, né, uma história real, mas que já faz tempo que aconteceu, e mostra toda a vida dela, dificuldades, tudo que ela passou e aonde ela alcançou e o que ela alcançou, mesmo com essas dificuldades que ela teve. Também era uma autista também com altas habilidades, né, que a gente usava o termo Asperger, que hoje a gente não usa mais a nomenclatura. A gente hoje usa a nomenclatura nova do DSM, né, no Manual Diagnóstico de Doenças. A gente deve se referir ao autismo como TEA, ou transtorno do espectro autista. Espectro mesmo, essa palavra chata de falar. Então, a gente não vai mais diagnosticar ou indicar algum diagnóstico que fale que é Asperger, e sim TEA. Independente do nível de dificuldade, esse vai ser caracterizado depois por outro diagnóstico ou por descrição. Mas sempre vai ser o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, certo?
que é uma das coisas que mudou. Mudou porque eles resolveram englobar todos os tipos de autistas, que seriam esses perfis, né, que eu comentei, no mesmo diagnóstico, mesmo eles sendo diferentes e um apresentando características e outros não, mas eles estão caracterizados no mesmo CID, que é o nosso código de doenças, hoje em dia, que ainda não está atualizado e muitas vezes a nomenclatura acaba se confundindo, vindo com outro diagnóstico, mas não é mais o que vai ser provavelmente nos próximos anos utilizado, né? A gente já tem visto a maioria dos profissionais se atualizando e mudando, usando a nomenclatura a partir do que o DSM definiu e tudo mais. Então, só a título de compreensão aí dessas mudanças, tá? Não vou entrar no mérito se deve, se não deve, se tá certo, se é bom, se é ruim. Só que existiu essas mudanças, tá? E aí, um outro aspecto que eu queria trazer do autismo, que muitas pessoas passam despercebido porque não é tão evidente, é a questão, por exemplo, da necessidade que eles têm, vamos colocar assim como uma necessidade de fixar o olhar em luz ou fixar a audição em barulho ou o contrário. Então eles podem tanto gostar muito, né, sentir atraído por um excesso de luz pela iluminação e ficar olhando para a iluminação, como eles podem odiar e fechar os olhos e serem sensíveis à iluminação, mas muito sensíveis. Normalmente a gente vai ver os extremos, tá? Normalmente a gente vê os extremos, ou eles gostam, ou eles odeiam, tá? Ou incomoda, tá? Então é comum esse tipo de característica. A mesma coisa da iluminação com barulho. Alguns são fascinados por barulho, querem ouvir, fazem barulho porque gostam, né? É necessário, vamos dizer assim, né? Não gostam, é necessário. E outros são totalmente aversivos a barulho. E muitas vezes a gente acaba no dia a dia não prestando atenção nisso. Um caso que eu atendi, que a criança ficava olhando para cima, e a gente percebeu que ele queria olhar para a iluminação, para a claridade. Então, sempre que tinha uma luz, era a claridade que ele olhava, né? Ele buscava isso, e aí ele era tirado daquilo porque a gente chamava atenção, falava outra coisa, olha aqui, olha isso, mas, no geral, ele tentava buscar em várias horas aquela iluminação, né? Aquela claridade, tá, gente? Bom, isso são características que eu tô deixando aqui algumas soltas, que a gente olha e fala, nossa, mas como que a gente não pode não perceber? Porque a gente fica nos preconceitos, né? A gente vê uma fala ou alguém que comentou, ou uma história que a gente ouviu falar de autista que era assim, que se balançava, que fazia isso, e aí a gente coloca, fixa aquela ideia de autista. Né? E quando tem, por exemplo, 2 casos que eu já tive, assim, casos totalmente diferentes de autistas totalmente diferentes, fala, nossa, mas será que é mesmo? Porque são tão diferentes? Sim, eles são diferentes. Além de eles serem diferentes porque têm comportamentos característicos diferentes, eles são diferentes porque eles são crianças diferentes. Eles são pessoas diferentes. Então, eles têm características de personalidades próprias. Então, além dos comportamentos dele poderem ser diferentes, um gostar, o outro odiar, um buscar a luz, o outro odiar a luz, eles também têm características de personalidade diferente. E a gente esquece que por trás de uma criança, independente do diagnóstico, existe uma criança. E acaba generalizando, isso mesmo, Karina. Acaba olhando para aquela situação como, é autista. Nossa, vai dar trabalho, autista, hein? E agora? E agora você vai conhecer essa criança, você vai descobrir quem é essa criança, você vai descobrir do que ela gosta, do que ela não gosta, do que é prazeroso para ela, o que não é prazeroso, como qualquer outra criança que você conviva, que você atenda ou que você seja pai ou mãe. Eles vão, sim, ter características próprias da personalidade deles enquanto criança. Então, o que eu queria trazer hoje, essa mensagem, é que independente de qual comportamento que você ouviu falar
lar de um autista, se você tiver contato com alguma família que tenha um diagnóstico de filho autista, de primo, de sobrinho, de parente, qualquer coisa que você ouviu falar e que você vai ter algum contato que a pessoa comente, não coloque aquele perfil na sua cabeça, aquele olhar falando, ele vai fazer isso, ele deve ser assim, agora ele pode ser que ele faça aquilo, então ele é autista, então ele vai agir assim. Não, tá, gente? Isso não é a criança. O autismo é um transtorno. Existe uma criança atrás desse transtorno, tá? E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Independente de qual comportamento que é sim do autismo, que é caracterizado do autismo, que fez parte do diagnóstico dele de autismo, por trás de tudo isso tem uma criança e você precisa conhecer essa criança, você precisa entender essa criança, você precisa olhar através, né, quando eu coloquei lá, além, né, do sintoma que ela apresenta, do comportamento autista que ela apresenta, para então você conseguir lidar com essa criança. Só depois que a gente tirar os nossos preconceitos da frente, observar a criança, a necessidade da criança, e aí sim olhar e ver qual é os comportamentos que ela apresenta, que a gente vai conseguir realmente chegar numa inclusão, que é onde eu queria chegar hoje, né? Por que eu quis trazer esse tema? Falei um pouquinho, né, sobre os comportamentos, mas não é para ninguém dar diagnóstico ou começar a apontar o filho, nada disso, é para ter uma noção e principalmente para conscientização, que como eu falei no começo do vídeo, para quem não tinha entrado ainda, nesse domingo a gente comemora-se o dia de se conscientizar de que o autismo existe, que a gente vai ter que lidar com isso e que a gente precisa se preparar para receber essas crianças. E não esperar que elas cheguem e aí falar, tem um autista para acolher, tem um autista que vai vir, eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu faço. Isso não é inclusão. Tá? Quando você espera que a coisa aconteça para saber lidar, você não está incluindo. Você tá só agindo quando aconteceu. Então eu queria deixar meu alerta aí, né, de conscientização para os pais, para as famílias, né, pais, avós, tios, escolas, os pais dos colegas de escola que sabem que às vezes a criança tem autismo e não conseguem levar a conscientização para o filho dentro de casa, não conseguem passar para o filho como lidar com aquela situação porque não aprendeu a lidar, porque não busca entender como lidar, o que ele poderia fazer para ajudar e começa a agir ao invés de para um processo de inclusão, para um processo de exclusão. Ele tá dando trabalho, ele tá fazendo isso, é por causa do autista. É o autista. Ou é porque a criança autista ela é tadinha, a criança autista é agressiva, ela não deveria ficar naquela escola. Isso não é inclusão. Isso é exclusão, que infelizmente nesse dia aí de comemoração a gente comemora-se o processo de inclusão pedindo que se tenha mais inclusão, que as pessoas aprendam mais, conheçam mais para saber realmente o que é e conseguir enxergar a criança além do diagnóstico. Gente, acho que meu tempo tá estourado aí, já falei bastante. Na próxima semana, para quem gostou do tema, eu vou trazer um vídeo que daí vai falar um pouquinho mais sobre os sintomas, para quem quer entender, para os papais, para as mamães que de repente têm um filho com algumas características e estão na dúvida. Eu vou trazer algumas coisas, porque daí vocês podem de repente marcar, né, uma consulta com um profissional para daí tirar assim uma conclusão mais aprofundada, mas também principalmente para aqueles que não têm um filho, para aqueles que não têm ninguém na família, mas que podem sim em algum momento da vida encontrar com uma pessoa que tenha esse transtorno, né? E aí saber lidar com essa pessoa e saber o que é da pessoa, o que é do autismo e como reagir ao invés de excluir, tá bom? Porque a gente vai estar cada vez mais sujeito a encontrá-lo e quanto mais estivermos preparados, melhor vai ser para incluí-los eles totalmente, tá? Eu não falo de inclusão escolar apenas, eu falo de inclusão na sociedade, porque eles vão crescer e eles precisam ser incluídos como um todo. Bom, meninas, obrigado, Karina, Júlia, eu não sei quem mais tá aí, ok.
quem não deu oi, Carol, muito obrigada. Uma boa noite, uma ótima semana. Eu vou pedir para vocês deixarem as dúvidas aqui sobre autismo, sobre características, quem quiser saber alguma coisa. Hoje meu tempo, acho que eu acabei estourando, e eu vou responder nos comentários ou no próximo vídeo na semana que vem. Quem gostou, curte aí pra gente o vídeo, compartilha na sua página. Também pode acessar esse vídeo e no nosso canal também do YouTube, vai estar colocado lá, e nos seguir no vídeo do YouTube, ou clica aqui também no vídeo da live para seguir, e aí nas próximas lives você vai ser avisado na hora que estiver acontecendo, tá bom? Obrigada, gente, boa noite, um bom descanso, uma feliz semana para todas.